A Bíblia Sagrada é uma coleção de livros que contém a revelação de Deus para a humanidade, sendo considerada a base da fé cristã, desde os católicos até os evangélicos, passando pelos pentecostais. Mas, você sabia que o número de livros na Bíblia pode variar bastante? Depende da religião, viu? As principais diferenças estão no Antigo Testamento, que conta as histórias que aconteceram antes do nascimento de Jesus, tipo Adão e Eva, a Arca de Noé, tudo aquilo. A Bíblia Católica, por exemplo, conta com 73 livros, sendo 46 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Ela inclui os chamados livros deuterocanônicos, que foram aceitos pela Igreja Católica posteriormente, mas que não fazem parte do cânone judaico. Tipo, pense naqueles livros que entraram depois, sabe? Esses livros são Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, os 2 livros dos Macabeus e alguns trechos adicionais em Esther e Daniel. Já a Bíblia evangélica, ou protestante, tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Ela segue o cânone judaico, ou seja, só entra o que os judeus reconhecem como inspirado por Deus. E essa diferença surgiu porque Martinho Lutero, lá no século XVI, durante a Reforma Protestante, tirou os livros deuterocanônicos, dizendo que eles não eram inspirados por Deus. Uma baita mudança, né? A Bíblia ortodoxa, usada pelas igrejas ortodoxas, tem um número de livros que varia bastante, dependendo da versão. Parece até o Campeonato Brasileiro, cada edição com um regulamento. Geralmente, além dos livros da Bíblia Católica, ela inclui uns textos chamados anagnósticos, que são lidos nas liturgias, mas não são considerados canônicos, tipo aqueles textos extras, para leitura. Por exemplo, 1º Esdras, 3º e 4º Macabeus, Oração de Manassés e o Salmo 151. A autoria dos livros da Bíblia é um assunto bastante complexo e que varia muito, dependendo da religião e da tradição. Alguns livros, como os Evangelhos, têm autores bem definidos: Mateus, Marcos, Lucas e João, assim como as cartas de Paulo, que foram escritas por ele mesmo. Mas existem livros com autoria incerta, ou até mesmo simbólica. Um exemplo é o livro de Jó. Apesar de ser considerado anônimo, alguns judeus acreditam que Moisés foi quem o escreveu. Outro exemplo é o livro de Hebreus. Enquanto alguns o atribuem a Paulo, outros estudiosos defendem que o estilo da escrita é muito diferente das cartas paulinas. E para finalizar, temos o livro de Isaías. Muitos acreditam que ele foi escrito por diferentes autores, em diferentes momentos históricos, refletindo as diversas épocas do povo de Israel. Você sabia que nem tudo que era considerado importante pelos primeiros cristãos foi parar na Bíblia? Muitos livros que a gente conhece como apócrifos acabaram ficando de fora da Bíblia. E os motivos? Questões teológicas, políticas e até dúvidas sobre quem realmente tinha escrito eles. Um exemplo curioso é o Apocalipse de Pedro, um texto do 1º século depois de Cristo que descreve em detalhes visões do céu e do inferno. Ele relata as recompensas reservadas aos justos e os castigos destinados aos pecadores, com uma linguagem simples e acessível. Apesar de ter sido citado por figuras importantes como Clemente de Alexandria, o Apocalipse de Pedro foi rejeitado pelos concílios da Igreja devido à sua origem duvidosa e a ênfase no sofrimento eterno dos condenados. Outro exemplo fascinante é a Epístola de Barnabé, escrita entre os anos 70 e 130 d.C. Este texto oferece uma visão alegórica do Antigo Testamento e defende que a lei judaica foi dada como uma sombra da verdadeira lei espiritual revelada por Cristo. A epístola foi amplamente lida entre os cristãos primitivos e causou polêmica por rejeitar elementos centrais do judaísmo, como o culto no Templo de Jerusalém. Também temos o proto-evangelho de Tiago, que narra a vida de Maria, mãe de Jesus, desde o seu nascimento até o nascimento de Cristo.
Ele é especialmente conhecido por apresentar detalhes como a concepção milagrosa de Maria, sua apresentação no templo ainda criança e o nascimento de Jesus em uma gruta, e não em uma manjedoura. Outro texto apócrifo que desperta curiosidade é O Pastor de Hermas, um livro moral e espiritual repleto de visões e parábolas. Escrito no início do cristianismo, ele orientava os cristãos sobre fé, arrependimento e virtudes. Era tão respeitado que por um período foi considerado inspirado por Deus. Porém, acabou sendo excluído do cânone oficial devido à sua linguagem simples e às controvérsias doutrinárias que levantava. Temos ainda o Evangelho de Tomé, uma coleção de ditos atribuídos a Jesus. Diferente dos evangelhos canônicos, ele não apresenta narrativa ou contexto histórico. Seus ensinamentos, que enfatizam o conhecimento interno como caminho para a salvação, diferem do cristianismo tradicional e foram rejeitados como heréticos. A exclusão desses textos levanta uma questão intrigante. Como seria o cristianismo hoje se eles tivessem sido incorporados à Bíblia? Seria tipo um universo paralelo religioso, sabe? Muitos desses apócrifos, tipo o Evangelho de Tomé ou o Proto-Evangelho de Tiago, oferecem perspectivas ricas e detalhes adicionais sobre a vida de Jesus, Maria e os primeiros cristãos, contribuindo para uma compreensão mais ampla da fé e da história, quase como um making-of da Bíblia. Alguns deles reforçam valores importantes como caridade, tipo aqueles almoços comunitários que algumas igrejas fazem, arrependimento e obediência, enquanto outros desafiam interpretações teológicas que moldaram o cristianismo ao longo dos séculos, colocando em xeque algumas ideias que a gente meio que aceita como verdades absolutas. E você, o que acha disso tudo? Já tinha parado para pensar nisso? Esses textos fariam, ou fazem falta para você ter um entendimento mais profundo da Bíblia, tipo saber mais a fundo dos personagens e das histórias? Conta pra gente nos comentários, compartilhe sua opinião, queremos saber o que você pensa. Valeu por assistir e até o próximo vídeo. Gap 2. Antes de a gente se despedir, vamos explorar um aspecto que sempre gera debate: os livros deuterocanônicos. Esses textos, também conhecidos como apócrifos em algumas tradições, são um conjunto de livros aceitos na Bíblia católica, mas não na Bíblia hebraica, ou na maioria das Bíblias protestantes. Gap 3. A origem dos livros deuterocanônicos vem lá do período intertestamentário, os anos entre o Antigo e o Novo Testamento. É tipo aquele intervalo de novela, sabe? Só que bem mais longo. Alguns desses livros incluem Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, e os 2 livros dos Macabeus, que são tipo os Vingadores da época. Eles foram escritos num período de bastante turbulência e transformação para o povo judeu, e abordam temas como a fidelidade a Deus, a sabedoria e a luta por liberdade e justiça, tipo um salve geral da fé. Gap 3S. A inclusão desses livros na Bíblia Católica rolou, em parte, por causa do Concílio de Trento, lá no século XVI. Foi tipo uma resposta à Reforma Protestante, reafirmando a importância e canonicidade desses textos. Para os católicos, os deuterocanônicos oferecem uma continuidade histórica e teológica que enriquece a compreensão das Escrituras. É como adicionar mais ingredientes a uma receita, deixando-a mais saborosa. Gap 3S. Por exemplo, o livro de Sabedoria é conhecido por suas reflexões profundas sobre justiça e a alma eterna. Questões que a gente sempre se pergunta, né? Já os Macabeus contam a história da resistência dos judeus contra a opressão, inspirando fé e coragem. Uma verdadeira lição de se vira nos 30. Gap 3S. A importância desses textos é inegável para muitas tradições cristãs. Eles não só complementam as histórias da Bíblia, como também trazem ensinamentos valiosos que inspiram a gente até hoje. E você, já leu algum desses livros? Se aventurou nos deuterocanônicos? Conta pra gente nos comentários qual foi a sua experiência. Queremos saber a sua opinião. Gap 2S. Valeu por assistir, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Gap 2. Antes de nos despedirmos, vamos explorar um aspecto fascinante: a influência da Bíblia na literatura mundial.
A Bíblia, muito além de um texto sagrado, sempre foi uma fonte inesgotável de inspiração para escritores ao longo dos séculos. Gap 3. Obras-primas como Paraíso Perdido, de John Milton, Moby Dick, de Herman Melville, e Os Irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoiévski, são só alguns exemplos de clássicos literários que foram profundamente influenciados por textos bíblicos. Gap 3is. Paraíso Perdido, de Milton, por exemplo, é uma releitura épica da queda do homem, baseada no livro de Gênesis. A obra não só explora temas como pecado e redenção, mas também coloca em xeque a natureza do bem e do mal, refletindo as complexidades teológicas presentes na Bíblia. Gap 3as. Já em Moby Dick, Melville usa a história de Jonas e a baleia como uma metáfora poderosa para a luta do homem contra forças incompreensíveis e indomáveis. A narrativa é recheada de referências bíblicas que enriquecem a profundidade do texto e a caracterização dos personagens. Gap 3is. Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski, por sua vez, aborda questões morais e espirituais através de suas personagens complexas e multifacetadas. A obra explora a relação entre fé, dúvida e redenção, ecoando muitas das questões filosóficas levantadas na Bíblia. Gap 3es. A influência da Bíblia na literatura não se limita só a obras ocidentais. Textos bíblicos também encontraram eco em diversas culturas ao redor do mundo, inspirando escritores a explorar temas universais de fé, moralidade e a condição humana. Gap 3is. Portanto, a Bíblia não é apenas um livro de fé, mas também uma fonte inesgotável de inspiração literária que continua moldando a cultura e a literatura mundial. E você, conhece alguma obra literária que foi inspirada pela Bíblia? Compartilhe com a gente nos comentários. Gap 2. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Gap 2. Antes de a gente se despedir, vamos explorar um aspecto fascinante: as interpretações modernas da Bíblia e como diferentes culturas e religiões enxergam os textos bíblicos hoje em dia. Gap 3. Ao longo dos séculos, a Bíblia foi interpretada de diversas maneiras, refletindo as mudanças culturais, sociais e religiosas de diferentes épocas. É como se a gente visse a história através de várias lentes, cada uma com seu próprio filtro. Gap 3is. No contexto cristão contemporâneo, por exemplo, as interpretações variam bastante, desde a igreja que frequenta sua avó, até aquela mais moderninha que toca música gospel com pegada pop. Algumas denominações cristãs, como os evangélicos, costumam adotar uma leitura literal dos textos bíblicos, seguindo cada palavra como se fosse uma receita de bolo, enquanto outras, como os católicos e ortodoxos, incorporam uma abordagem mais alegórica ou histórica, buscando o significado mais profundo, como em uma poesia do Drummond. Gap 3. E não para por aí. Além do cristianismo, a Bíblia também é um texto importante em outras religiões. É como um ingrediente especial que aparece em diferentes pratos, cada um com seu tempero único. No islamismo, a Bíblia é respeitada como uma revelação divina, como um capítulo anterior de uma grande história. Mas os muçulmanos acreditam que o Alcorão é a revelação final e mais completa de Deus, como o último episódio de uma série emocionante. Gap 3es. Já em muitas culturas judaicas, os textos do Antigo Testamento, a Torá, são estudados a fundo, palavra por palavra, como quem decifra um código secreto. E as interpretações podem ser bem diferentes das cristãs, como se a gente assistisse ao mesmo filme, com legendas diferentes. O Talmud, um texto fundamental no judaísmo rabínico, traz comentários e discussões aprofundadas sobre a Torá, tipo aqueles debates acalorados depois de uma partida de futebol. É uma tradição riquíssima de interpretação, como se fosse um grande grupo de estudo, onde cada um contribui com sua visão. Gap 3is. E não podemos esquecer do olhar secular. A Bíblia também é analisada sob uma perspectiva acadêmica, sem ligação direta com religião. Historiadores, literatos, arqueólogos, pesquisadores de várias áreas estudam os textos bíblicos como documentos históricos, buscando entender o contexto da época, como se fossem detetives investigando um caso antigo.
é como montar um quebra-cabeça gigante, juntando peças da história, da cultura e da arqueologia. Gap Traces. As interpretações modernas da Bíblia também são influenciadas por questões atuais, como direitos humanos, igualdade de gênero e justiça social. Afinal, a gente vive em um mundo em constante transformação. É como usar a sabedoria antiga para iluminar os desafios de hoje, buscando construir um mundo melhor. Os textos bíblicos são revisitados para encontrar novos sentidos e relevância para o nosso dia a dia, como se a gente estivesse lendo um clássico da literatura com um novo olhar. Gap Traces. A Bíblia é um livro vivo, que se renova a cada leitura, como uma conversa que nunca termina. Suas interpretações evoluem e se adaptam aos tempos modernos, como a moda que muda a cada estação, mas mantém sua essência. E você? Como interpreta a Bíblia hoje? O que esses textos significam para você no mundo atual?